Imagine um nome que causava arrepios nos primeiros cristãos. Um homem temido, odiado. Para muitos, ele era o fim da esperança. Seu nome, Saulo de Tarso. O que o mundo jamais imaginou é que esse homem, que um dia caçou o nome de Jesus com fúria, se tornaria um dos maiores mensageiros do Evangelho em toda a história. Desde jovem, Saulo era brilhante, estudioso e profundamente religioso. Ele foi treinado como fariseu, um especialista na lei judaica, e acreditava que servia a Deus ao perseguir os seguidores de Jesus. Para ele, aqueles homens e mulheres que falavam de um Cristo ressuscitado eram hereges, uma ameaça à fé que ele defendia com unhas e dentes. Com cartas de autorização nas mãos, Saulo viajava de cidade em cidade, invadindo lares, arrastando homens e mulheres para a prisão. Ele estava convencido de que fazia a coisa certa, que defendia a justiça de Deus. Mas, na verdade, ele estava lutando contra o próprio plano divino. Até que, em uma viagem para a cidade de Damasco, tudo mudou. Era meio-dia. O sol do deserto queimava a pele. Saulo e seus homens cavalgavam, determinados a prender mais seguidores do caminho. De repente, uma luz vinda do céu, mais forte que o próprio sol, brilhou ao redor dele. A intensidade foi tanta que ele caiu por terra, cego e completamente desnorteado. Então ele ouviu uma voz que ecoou não só nos seus ouvidos, mas no fundo da sua alma. Saulo, Saulo, por que você me persegue? Tremendo, sem entender o que acontecia, ele perguntou: Quem és tu, Senhor? A resposta veio como um trovão, despedaçando todas as suas certezas. Eu sou Jesus, a quem você persegue. Nesse instante, o mundo de Saulo desmoronou. Toda a sua convicção virou pó. Toda a sua raiva se transformou em medo, e sua arrogância em um silêncio profundo. Aquele a quem ele chamava de impostor estava vivo. Aquele nome que ele tentava apagar da história pertencia ao Filho de Deus. Cego e abalado, Saulo foi guiado por seus companheiros até Damasco. Por 3 longos dias, ele ficou em choque. Não comeu, não bebeu, não falou com ninguém. Sua mente era um turbilhão de memórias, culpa e arrependimento. Mas, mesmo ali, em seu momento mais sombrio, Deus já estava escrevendo uma nova história para ele. Enquanto isso, em outra parte da cidade, um discípulo chamado Ananias recebeu uma visão do Senhor. A ordem era clara: vá até a rua chamada Direita e na casa de Judas procure por um homem de Tarso, chamado Saulo. Coloque as mãos sobre ele para que volte a ver. Ananias ficou apavorado. Senhor, ele respondeu, eu ouvi falar muito sobre esse homem e todo o mal que ele tem feito ao teu povo em Jerusalém. Ele veio aqui com autorização para prender a todos nós, mas a resposta de Deus foi firme: vá, porque este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, seus reis, e perante o povo de Israel. Confiando na voz de Deus, Ananias obedeceu. Ele encontrou a casa, entrou e, colocando as mãos sobre Saulo, disse palavras que mudariam tudo. Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. E naquele momento, algo como escamas caiu dos olhos de Saulo. A escuridão física se foi, mas a transformação interior foi ainda maior. Ele não apenas recuperou a visão, mas passou a enxergar o mundo, a fé
e a si mesmo com olhos completamente novos. Aquele perseguidor implacável se tornou um mensageiro incansável. Aquele que antes invadia casas para prender, agora batia as portas para anunciar o amor e o perdão de Cristo. Aquele que queria silenciar a fé, agora pregava com uma autoridade que chocava a todos. Saulo passou a ser conhecido como Paulo, e sua transformação foi tão radical que nem mesmo seu passado terrível pôde detê-lo. Ele foi preso, açoitado, apedrejado e humilhado inúmeras vezes. Mas nunca, jamais, desistiu da sua missão. Cidades inteiras ouviram a mensagem do Evangelho através de sua voz. Reinos tremeram diante da sua pregação. Prisões não conseguiram calá-lo. Perseguições não o pararam. E mesmo acorrentado, ele escreveu cartas poderosas que atravessaram séculos e continuam a transformar vidas até hoje. Porque é isso que Deus faz. Ele transforma inimigos em instrumentos. Ele pega os improváveis e os torna inesquecíveis. Ele escreve histórias incríveis com pessoas que o mundo jamais escolheria, mas que ele já havia escolhido antes mesmo da fundação do mundo. Talvez você olhe para o seu passado e pense que não merece ser usado por Deus. Talvez você acredite que já errou demais, que fez coisas imperdoáveis, que seu nome está manchado para sempre. Mas a história de Paulo é a prova viva de que não existe passado tão sujo que a graça de Jesus não possa limpar. Não existe coração tão endurecido que o amor de Deus não possa quebrantar. E não existe inimigo tão distante que Deus não possa transformar em um mensageiro do seu amor. Hoje, a mesma voz que falou com Saulo no caminho de Damasco ecoa para mim e para você. Talvez você não persiga cristãos, mas talvez persiga a vontade de Deus com suas próprias escolhas, com seu silêncio, com seu medo. Mesmo assim, Ele te chama, Ele te quer. Ele tem um plano para a sua vida, e se Deus pôde transformar um perseguidor no maior dos apóstolos, imagine o que Ele pode fazer com a sua história. Ele pode transformar qualquer vida, inclusive a sua. Se essa mensagem tocou o seu coração, escreva aqui nos comentários: Deus tem um propósito para mim. E nunca se esqueça, a mesma graça que mudou Paulo está viva e disponível hoje. E ela está pronta para mudar você também. Obrigado por assistir. Se você foi abençoado por este vídeo, deixe o seu like, compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscreva no canal para mais histórias de fé e transformação. Que Deus te abençoe.